Olá, pessoas, eu sou o Felipe Chicarino, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Metrópoles Possíveis, que acontece aqui no Instituto Jones dos Santos Neves. E para falar hoje de acesso à cidade e qualidade de vida, é a temática do episódio de hoje, que a gente vai falar de mobilidade, vamos falar de rede de parques, e é claro que eu não consigo destrinchar todo esse assunto sozinho, por isso eu tenho aqui a companhia de 3 convidados muito especiais que eu já vou pedir para que eles possam se apresentar. Na minha frente aqui a gente tem a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda. Fala um pouco quem é você, o que você faz e qual instituição que você representa aqui nesse episódio. Seja muito bem-vinda, viu, Priscila? Muito obrigada. Então, Priscila, sou arquiteta urbanista. Sou presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, o CAU. Atualmente trabalho na Prefeitura de Vitória também, mais precisamente com habitação social, que é uma pauta que eu sempre tive junto. E a mobilidade urbana sempre atravessou minha vida também, tanto quanto ciclista, pedestre, motorista, enfim, pessoa que circula na cidade, como também profissional, né, que estuda essa relação, que gosta de pensar nisso com os projetos urbanos. Enfim, sempre trabalhei com projeto, diferente dos demais, não sou pesquisadora, saí da universidade, não voltei, mas pretendo voltar um dia ainda. Mas também como presidente do CAU, também você tem ali prerrogativas que são em comum, que tem uma pesquisa também, né? Não enfim. É muito diferente. Você acaba pesquisando por outras formas, mas você vive a pesquisa também, né? Também. E também de levar, né, para a população, tentar entender o que é arquitetura e urbanismo, enfim, que não é apenas a casa, né? Enfim, o urbanismo está aí para todo mundo. E o CAU tem esse papel, né, de levar ensinar as pessoas, explicar o que é o profissional de arquitetura e urbanismo e a importância na sociedade. E é legal a Priscila ter falado disso, que a gente está discutindo sobre dilemas, sobre responsabilidades que nós temos aqui nas metrópoles, e a gente sempre precisa falar, precisa lembrar, porque são vários atores envolvidos para que nós possamos ter uma metrópole que seja possível para todo mundo. Então, por isso, a gente tem aqui olhares diferentes. Temos o olhar aqui do Conselho de Arquitetura e vamos ter um olhar também de um pesquisador aqui do Instituto, Bruno, que trabalha também com pesquisas envolvendo mobilidade, envolvendo rede de parques. Ô, Bruno, quem é você? O que você faz aqui no Instituto? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Chicarino. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário da hora que alguém estiver assistindo. Bom, eu sou arquiteto urbanista também, como a Priscila, e eu trabalho aqui no Instituto há algum tempo já. Comecei trabalhando aqui no plano metropolitano, né, que é o PDUI, onde a gente estudou uma série de questões da região metropolitana. E hoje eu coordeno a coordenação de geoespacialização do Instituto, né, e coordeno o projeto de desenvolvimento regional sustentável, né, que trata também de outras questões relacionadas ao desenvolvimento regional do Estado. Explica um pouco aí sobre o que é esse Como é que é? Geoespacialização. Então explica aí, porque esquisito. O objetivo aqui, viu, Priscila e professora, a gente é desconstruir um pouco essa rigidez, esse engessamento da academia, dos termos acadêmicos, para fazer com que essa discussão aqui, essa prosa, seja acessível para quem está nos assistindo. Então você já pode começar já. Que trem é isso aí? Basicamente a gente cuida do mapeamento de uma série de coisas dentro do território do Estado, né? Então tudo que envolve a localização geográfica, né, de serviços relacionado a mapeamento do sistema viário, por exemplo, é a gente que faz aqui dentro do Instituto, e a produção de mapas, né, que vão abastecer aí outras pesquisas, outros órgãos do Estado. E aqui ao meu lado, a professora Daniela Bonato. Professora, para que as pessoas possam te conhecer, quem é você, o que você faz, você trabalha com o quê? Já sei que mobilidade é uma temática que é muito sensível para você, para os seus estudos. Comenta um pouco aí sobre quem é a Daniela. Eita. Bom, meu nome é Daniela Bonato, eu sou professora no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFES e da pós-graduação. Eu trabalho com pesquisa ligada, basicamente,
observando o espaço público como um elemento que intermedia a vida das pessoas na cidade. Eu tenho 2 campos que são mais assim relevantes para mim, né, que me tocam mais. Um é mobilidade urbana e outro são os espaços livres públicos, as áreas verdes na cidade. Eu acho que eu só fui ter consciência disso recentemente. Por que estou falando isso? Porque eu acho que é uma discussão importante até para ver se a gente consegue fazer. Eu recentemente me dei conta de que a minha infância marcada por ir na pracinha pública perto da minha casa, que eu atravessava a rua e ia sozinha, que antigamente, né, as crianças andavam sozinhas, mas isso me marcou muito, e também me deslocar a pé e viver na bicicleta. Então, essas experiências da minha primeira infância, eu acho que me marcaram muito até hoje nas pesquisas, mas eu só fui me dar conta disso depois de anos nesse campo. Então, assim, isso é uma discussão importante, eu acho, quando a gente pensa em qualidade de vida. O quão acessível a cidade é para a vida na cidade. E eu lembro muito bem da minha felicidade de viver sem medo, né, de muitos sentimentos bons, de alegria. Eu acho que é para isso que a arquitetura e o urbanismo deve trabalhar. E dia 8 é Dia Mundial do Urbanismo. Eu acho que é importante, né, a gente, a Priscila falou, né, do CAL, esse desafio de traduzir o que é arquitetura e urbanismo para além das necessidades da casa, né? A nossa profissão, ela não é só para pensar o abrigo, na verdade, habitação é uma coisa, habitabilidade é outra. Então, acho que essa é uma discussão super importante. E aí, dentro da mobilidade urbana e também da qualidade urbano-ambiental dos espaços livres, tem uma coisa que tem a ver com o que o Bruno falou, do mapa, né, dos mapas do mapeamento, que é pensar a distribuição dessas coisas boas e também das coisas difíceis, né, dos problemas na cidade. Então, ter consciência de onde as coisas acontecem é super importante. Então, mapear tudo que é recurso positivo ou recurso ou problema, né, é muito importante para as pessoas também perceberem quanto a cidade é desigual e onde a gente precisa de um olhar mais cuidadoso para transformar. E só a última coisa, nesse meu olhar, eu acho que uma coisa muito importante que me marcou foi quando eu trabalhei com promoção da saúde. E foi durante o doutorado, principalmente, estudando municípios e comunidades saudáveis, que eu fui ver fortemente, e na verdade eu trabalho na ONG no Rio, fortemente essa relação do espaço físico com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a saúde, pensando num contexto mais amplo, né, como bem-estar, enfim, depende muito do espaço urbano. A gente escuta muito falar de mobilidade, principalmente durante as campanhas eleitorais, tanto as de vereador e prefeito, quanto a de presidente, de governo, de deputados. E depois a gente não escuta muito mais falar disso, mas a mobilidade ela está no nosso dia a dia, a gente querendo ou não. Por exemplo, eu moro na Serra e trabalho em Vitória, ou seja, então eu faço diariamente esse movimento pendular que é de uma cidade para outra da região metropolitana. E tem muita gente que faz isso, muita gente que faz isso. Então, para a gente começar a desconstruir, né, essa rigidez da ciência, eu queria ouvir de cada um de vocês o que é a mobilidade urbana e o que eu tenho a ver com isso. Pode começar, Priscila. Então, primeiro, desmistificar a ideia de que mobilidade é só aquele transporte principal, né? O carro, você colocou, né? Você mora na Serra e vem trabalhar em Vitória. Mas tem um horário que você sai daqui para ir almoçar, alguma coisa, onde você é pedestre. Enfim, a mobilidade não é só o momento que você está dentro de um transporte rodoviário. É todo o restante do que você faz, como você circula na cidade faz parte da mobilidade. Como você interage com outras pessoas que estão circulando também, né? Então, a gente tem que lembrar de diversos modais. A bicicleta, o andar a pé, que é muito importante, né? O ônibus, que é o coletivo, o carro também entra. Então, assim, a gente tem uma dinâmica gigante na cidade, que se chama mobilidade.
Não é. E quando a gente escuta, né, até você falou o político, muitas vezes o político vai falar sobre o trânsito engarrafado, que é um problema de mobilidade, mas ele está permeado por todos os outros, né? Então a gente tem que começar a explicar à população que não é da área todos os outros problemas que ela vive em relação à mobilidade, para ela parar de olhar só daquele pontinho, o carro que ela almeja ter e o trânsito que ela pega, o asfalto, como está a situação do asfalto, né? Ou seja, quando eu saio de casa, monto numa bicicleta, vou na padaria buscar o pão, eu já estou fazendo parte do processo de mobilidade. Já. É isso, né? Exatamente. É isso, né, Bruno? Eu gosto de pensar que a mobilidade a possibilidade de você acessar diversos serviços que a cidade te oferece, né? Não só o trabalho, né? Você não se desloca só para trabalhar, você se desloca para viver, né? Você se desloca para se divertir, Para existir. para acessar serviços de saúde, né? Para, não sei, para tudo, né? Para ir na pracinha do bairro, você vai a pé, ou para ir na escola, você pode ir de bicicleta. Então tem todos esses serviços que a cidade oferece, e que você está numa região metropolitana, você tem essas possibilidades, né, de acessar diversos serviços, mas que também, como a Daniela estava falando, dependendo do lugar onde você está, onde você habita, esse lugar determina as suas condições de acessar diferentes serviços por causa das condições de mobilidade que você tem, né? Então, as condições de mobilidade não são distribuídas de forma igual, né? Tem lugares da cidade que você tem um acesso a calçada de qualidade, a ciclovia, né, o ônibus que passa ali toda hora. Então, e tem lugares que você precisa, né, você tem uma dificuldade maior de acessar o serviço porque você não tem tanta oferta dessas infraestruturas, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A mobilidade é essa possibilidade de você estar na cidade, circular pela cidade, acessar todos os serviços que a cidade oferece. É isso, professora. A mobilidade tem de ser democrática? Tende a ser ou tem que ser? Tem que ser, democrática. não né? tende a ser. Não, tem que ser, né? Tem que ser, porque é o que Bruno estava falando, né? Mobilidade, ela é uma forma de acesso à cidade. Então, uma imobilidade, no sentido de dificuldade das pessoas se deslocarem. Obrigada. A imobilidade, ela significa, na verdade, a dificuldade de acesso aos bens e serviços que a cidade promove. Eu queria dialogar um pouco com algumas coisas que vocês falaram, que a Priscila chama muito bem a atenção, né, de que mobilidade não é só o transporte rodoviarista, né? E agora a mobilidade está uma palavra em moda, aliás, desde 2012, quando o governo obrigou os municípios, né, a terem seus planos de mobilidade, parece que tem vindo num crescente, até como mote de campanha. Porém, parece que a nossa cultura não se desapega do conceito antigo, que não era o de mobilidade, mas era de trânsito, ou transporte. E aí, é curioso, tem uns 4 anos, acho, teve uma audiência do governo do estado que era de orçamento participativo, e eu levei os alunos da disciplina, acho que era de planejamento urbano, da UFES, para a gente participar da audiência. E era curioso que, na mesa de mobilidade, a maior parte das demandas, você falou olhar para o próprio umbigo, né? Não usou esse termo, mas assim, a gente olhar só por um ponto, a maior parte das demandas das pessoas que estavam lá eram de buraco na via, necessidade de lombada, e mobilidade é muito mais do que isso, né? Então, não é só o carro. Então, tudo é importante, e aí, nesse sentido, até as pesquisas de mobilidade mudaram. Eu acho que até 2018 era considerado esse movimento pendular que você fala, a minha principal viagem. Então, quando uma pesquisa nacional que teve, perguntava qual é o principal meio de transporte que você usa para se deslocar, para a sua viagem principal, a pessoa respondia no percurso mais importante. E os estudos eram focados em casa-trabalho e casa-estudo. Como se a gente só tivesse isso, é uma visão muito utilitarista, né? A mobilidade existindo só para fazer a cidade produzir. É uma forma simplista de enxergar a mobilidade. E muito reducionista da vida. Então, parece que a gente não tem nem direito a outras... para eu pensar em parques, né? Eu ir numa pracinha ou ir no parque, que já é um pouco mais distante. Então, isso é uma coisa super importante de desvincular. E aí os estudos começaram a considerar não a viagem principal. Se fosse assim,
quando era a sua viagem principal, mais ou menos as pessoas andam, 1/3 anda a pé para a sua viagem principal. De carro era menos de 30%, acho que uns 25%, e andar de transporte público em torno de 30 e poucos. Só que quando você considera que para chegar no transporte público você tem que andar a pé para chegar a ele, e depois quando você sai dele a pé, então isso aumenta a porcentagem de viagens que são feitas a pé. E aí, na verdade, não são viagens, são deslocamentos. Então, quando você dá o exemplo da padaria, é um deslocamento que não era considerado como a viagem principal, entendeu? Então, tudo conta. E aí, nisso, a gente vê a importância que uma calçada tem, que é super negligenciada, e o pedestre, como você falou. E aí, sobre como as pessoas se movimentam, a gente, quando faz análise para grupos específicos, em outra oportunidade a gente discutiu um pouco as pessoas idosas, como é que se movimentam com mais dificuldade, mas homens e mulheres se deslocam também de formas distintas. Os estudos mostram que homens tendem mais, internacionais, tá? Não estou falando Brasil, não só Brasil. Os estudos mostram que homem se desloca muito mais em movimento pendular, eu saio daqui, vou para o trabalho e volto, e que as mulheres se deslocam em pequenas, mas muitas viagens, muitos deslocamentos. Então, ela sai, ela vai ao trabalho, ou vai não sei onde, vai levar alguém, vai levar... O cuidado é muito importante. Então, assim, ou ela vai levar alguém, uma criança na pracinha, ou vai acompanhar um idoso numa consulta, ela vai passar no mercado na volta. Então, assim, a mobilidade de homens e mulheres também não é igual. E o interessante é ver que isso, porque parece que é só discurso, né? As pesquisas mostram que os deslocamentos são em quantidade e em distâncias diferentes. Mulheres fazem muito mais pequenas viagens, e muitas. E aí, o que eu tenho... Eu com isso, né? Você falou, né? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Acho que tem a ver com as escolhas que a gente vai fazer. E daí eu volto no que você pontuou das diferenças, né, que a gente está falando, das diferenças que a cidade tem. O quanto que, na verdade, eu tenho possibilidade de escolha, porque mobilidade é isso, depende da oferta de possibilidades de escolha. Então, depende da infraestrutura e depende dos sistemas de transporte. O que tem disponível para as pessoas, de fato, poderem escolher. Eu acho que isso vale a pena a gente desenvolver. Antes da gente começar a gravar, eu estava trocando uma ideia com a Priscila e com o Bruno, e a gente estava falando da questão de como é importante se ter, dentro da realidade da mobilidade, a questão da educação. E vou trazer um exemplo. Hoje, inclusive, você chegou aqui hoje, professora de bicicleta elétrica, foi isso? Foi. Então vou usar a bicicleta elétrica. É assistida, hein? É bicicleta, não é moto. Como é que é o nome? Bicicleta assistida. Bicicleta assistida. Pois bem, nós temos tido aí muitas unidades de bicicletas assistidas rodando pelas nossas calçadas e dividindo o espaço junto com o pedestre. Eu preciso saber, como um ocupante dessa bicicleta assistida, de que na questão do trânsito, na questão da legislação de trânsito, o pedestre tem prioridade à minha bicicleta, à minha condição ali. Só que expectativa e realidade não é o que se vê. Porque a galera que está montando em cima dessa bicicleta tá pouco se lixando. Eles estão andando numa velocidade surreal. A gente tem idosos na calçada, a gente tem crianças na calçada. E na calçada é onde o pedestre consegue ficar tranquilo, em paz. A não ser que aconteça alguma coisa, Deus me livre e guarde. Conseguia, né? Conseguia, agora não consegue mais. Então, eu joguei essa treta na mesa. O editorial da Gazeta, recentemente, tratou sobre essa problemática, que tem de ter legislação, que não tem. Quero ouvir vocês. Começar aqui pela Priscila, para a gente refazer a roda. E aí, Priscila, é uma treta que... Vocês, os especialistas, que a galera, que é de interesse de todo mundo prosear sobre isso, colocar os olhares sobre isso, porque tem muita bicicleta assistida rodando por aí, Priscila. Sim, gostei do nome, vou usar isso. Muita bicicleta assistida, mas também, como a gente estava falando, né, é uma questão de educação urbanística. O problema não está só na pessoa que está andando na sua bicicleta assistida no momento. Ela já sofreu isso com relação aos carros também. Se ela vai para a rua, ela vem essa mesma opressão, né, do carro sobre a bicicleta, por uma falta de educação urbanística. Aí ela vai para a calçada, ela vai
tratar essa opressão em cima do pedestre. Ao invés de ser o contrário, né? Tipo, o pedestre tem que ser o mais protegido por todos. Quem está de bicicleta, quem está de carro, moto, o que seja. Depois vem a bicicleta não assistida. A bicicleta convencional. Convencional, aquela de pedal mesmo. Cara, tá esquecendo. Daqui a pouco o pessoal não vai saber mais pedalar, mas tudo bem. Corre esse risco. Depois, os modais ativos, né, que a gente chama, que entra a bicicleta motorizada também, enfim, os elétricos, porém que ainda depende de uma questão mais manual, né, que não são motorizados, como vem o carro. Então, assim, a gente precisa de uma educação urbanística para todo mundo entender que essa pirâmide aí ela tem que se inverter de quem vai ser protegido primeiro. E, assim, eu acho que é só quando a gente tiver essa educação também que a própria população vai exigir lugares próprios para se andar, de bicicleta, a pé. Porque, assim, a calçada é super mal cuidada. Aí, o que se faz? O asfalto, maravilhoso, enfim, né? Vamos cuidar dos buracos todos. O problema é meu carro não pode se danificar com um buraco. Mas aí você anda na calçada, você se danifica, você cai. E não precisa ser idoso. Tem pessoas mesmo, adultos, crianças, que às vezes caem nas calçadas, porque elas são muito maltratadas. Eu já caí num bueiro, então, fazendo uma reportagem sobre bueiro. Gente, essa daí você vai ter que contar. Vou ter que contar, isso foi treta. Então, e aí as calçadas super maltratadas, as ruas bem tratadas e a lógica do que as pessoas pedem está invertida. Aí a gente educando as pessoas, elas começam a entender que ela também é pedestre, como a Daniela falou, né? Em algum momento ela vai ser pedestre. Em algum momento todo mundo é pedestre. Para você ir até o seu carro, que você teve que parar super longe, porque não tinha onde parar, você vai ter que ser pedestre. Então presta atenção na calçada, ela é a prioridade. Porque, por exemplo, ontem eu estava voltando de um almoço junto com uma bolsista aqui do Instituto, a gente estava ali perto da Leitão da Silva, na calçada, e um ciclista convencional, não era de bicicleta assistida, um ciclista convencional, quase atropelou a gente, ainda deu um esporro na gente, xingou a gente. Ou seja, o lugar que sempre foi seguro para o pedestre, que é a calçada, não é mais. Pois é. Aí a gente tem a educação. Tem ruas que vão precisar de ciclovia, sim. Mas tem ruas que o motorista tem que aprender a compartilhar com o ciclista. Porque o ciclista ele só vai para a calçada porque ele se sente inseguro na rua. E aí veio de cima para baixo, essa insegurança que vai gerando de um para o outro. Então, educando motoristas, a gente tem ciclistas que conseguem compartilhar a rua. O pedestre fica seguro. A gente educa o ciclista também para aquele eventual momento que ele tem que passar na calçada, ele respeitar o pedestre em primeiro lugar, não sair buzinando, assustando o pedestre. E essa educação urbanística, para mim, ela tem que vir lá na escola. Lá dos pequenininhos, porque nós, enquanto arquitetos, a gente estuda tudo isso lá na faculdade, mas nem todo mundo vai passar por lá, né? Então, lá na escola tem que ter uma educação de urbanismo, das pessoas entenderem como é que funciona a cidade, de entenderem a responsabilidade delas sobre a cidade. E aí começa a mexer no caldo e começa a se fazer outras exigências, inclusive dos políticos, que não seja simplesmente o asfalto. Eu concordo. Como é que é, Bruno? Mas na sua visão? O asfalto tá bom, né? Eu concordo com a Priscila. Assim, a gente tem uma questão de educação, né? Que acho que tem que partir desde lá das idades, né? Das crianças mesmo. E a Daniela tem uma frase que ela usa que marcou, né? Na disciplina que eu fiz com ela, que é quando a gente fizer uma cidade boa para as crianças, a cidade vai ser boa para todos, né? Então, a cidade segura para as crianças, onde as crianças possam circular nas calçadas e tal, vai ser bom para todos. E eu acho que tem uma questão da infraestrutura cicloviária que precisa ser complementada, né? A gente tem aí pontos que as ciclovias não se ligam e aí você tem buracos aí que o ciclista tem que andar na calçada ou tem que andar na rua. Isso seria resolvido se você fizesse a conexão desses pontos e complementar a rede cicloviária na cidade e na região metropolitana, né? Aí tem que também haver, né, que a gente já discutiu aqui em outro episódio, quando a gente estava falando de governança, né, da questão do PDUI, precisa que os prefeitos também das cidades que compõem a Grande Vitória, porque nisso eles precisam pensar juntos, né? Sim. Aí tem que deixar de lado questão ideológica, questão partidária, interesses pessoais e todo mundo pensar em prol
de uma metrópole possível. Porque daí eu não estou Sim. falando só de Vitória e de Vila Velha, mas eu estou falando de todo mundo. Para ser justo, eu acho que melhorou nos últimos anos. Assim, a gente tem visto os municípios implementarem ciclovias, ainda aquém do que a gente precisa, porque precisa ter uma complementação, precisa ter um investimento forte nisso, né? Porque a gente, não só por causa da questão da mobilidade, mas por outras questões, né? A questão das mudanças climáticas, a gente precisa reduzir emissões de CO2, então, se tirar os veículos das ruas e botar ciclistas, isso vai ajudar nesse sentido. Descarbonizar Descarbonizar, né? Então a gente tem um plano de descarbonização do Estado que prevê essas ações, então acho que precisa de investimento forte nisso, mas eu acho que já tem, alguns municípios têm avançado nesse sentido, mas mesmo assim o ciclista não vai ter ciclovia até a porta da casa em todos os lugares, então em algum momento ele vai ter que andar ou na rua ou na calçada, quando sai de casa, então essa educação é preciso, né, exatamente por causa disso, né? Você sai de casa, anda um pouquinho na calçada até chegar na ciclovia, eu ando um pouquinho na rua até chegar na ciclovia. Então, sempre vai precisar ter compatibilizar, né, os fluxos entre o pedestre, os ciclistas e os automóveis para que evite acidentes, né, e tenha uma mobilidade mais, digamos assim, mais civilizada, né? Posso só complementar uma coisinha? Claro, fica à vontade, Priscila. Daniela tinha falado também a respeito do plano de mobilidade, né, que foi feito, foi em 2012 que começou esse processo, né? E a lógica de que ainda não se entendeu que mobilidade é uma coisa muito maior, que a gente tem que pensar. A prova disso, dentro das prefeituras, normalmente a gente tem a Secretaria de Trânsito. Ela não é a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Ela recebe esse nome. Isso. Em muitas. Isso diz muito sobre como que o poder público às vezes enxerga esse rolê todo da mobilidade. E aí, professora, como é que a gente constrói essa educação dentro da mobilidade para que todo mundo respeite o espaço de cada um? Ou seja, parafraseando lá um funk de 2010, cada um no seu quadrado, né? Porque dentro da questão da mobilidade, cada um tem a sua responsabilidade. É preciso estar junto para poder fazer com que a mobilidade seja democrática, democratizada. Sem dúvida. É um desafio grande, porque justamente todo mundo é um ator-chave, todo mundo. Mesmo o indivíduo que pensa, minha decisão não vai impactar, mas vai impactar num carro a mais. Então, assim, o pessoal da bicicleta, tem muitos que usam uma plaquinha, um carro a menos. Parece pouco, mas não é. Então, assim, toda a infraestrutura, o Bruno falou, né, da conexão da infraestrutura, como ela é importante para as pessoas utilizarem, tanto para não andar na calçada, mas também para utilizarem mais, para ter essa possibilidade de escolha, né? A educação, eu acho que ela tem que ser ampla mesmo. Tem a educação urbanística, que a gente gosta de falar, que a arquiteto urbanista gosta de falar, porque, de fato, é importante para mostrar direitos, né? Direito à cidade de modo geral, então urbanística, mas tem educação no trânsito que é mais específica e que ela tem que, sim, eu acho que vir desde a escola, desde a infância, a gente tem experiências que mostram que isso funciona muito bem, mas também a educação de modo geral para a sociedade. Eu falo de nós nos educarmos, né? Não é a educação do outro, né? Porque parece prepotência. Não, nós nos educamos porque a gente se acostuma a usar o carro, o conforto é necessário, todo mundo precisa, todo mundo quer e todo mundo tem direito. Só que a gente se acostumou a achar também que o carro, o transporte individual, é que vai dar o conforto, a qualidade de vida, quando, na verdade, a gente só está lotando a rua, um pouco mais de trânsito, está levando um pouco mais de tempo, e talvez a distância, você falou da Serra, eu já morei em Vila Velha, era uma distância curta, mas a quantidade de carros que tinha fazia a viagem ficar longa. Fazia ficar longa. Então, assim, de 8 minutos ou 10, eu podia levar 40, podia levar 1 hora. Então, assim, o tempo de deslocamento passou a ser um indicador importante em mobilidade, por causa do valor do tempo para a vida da pessoa, para ela cuidar de si, para ela cuidar da sua família, para ela ter o seu lazer. Então, se eu fico longos tempos no deslocamento, eu tenho tempo perdido de vida. E aí, falando em educação, desde a escola, tem muito tempo que a minha filha tem 25. Quando ela tinha, sei lá, estava na primeira infância, eles já discutiam questões. Eu lembro deles fazerem mapa mental, como é que eu vou daqui para a escola, e já era uma coisa bacana.
mas que eu acho que envolve o raciocínio espacial. Mas já era bastante comum também, há 2 décadas, a educação para o meio ambiente, por exemplo, né? Então, criança nenhuma joga lixo na rua. Muito difícil você ver, nenhuma é muito forte, né? Mas, sim, as crianças já sabem. Às vezes, a gente vê um adulto jogando um papelzinho no chão, a criança é capaz de repreender um adulto. Mas, para o trânsito, não, a gente ainda não incorporou isso. Então, as crianças, por exemplo, em Copenhague, na escola, elas aprendem, para abrir a porta do carro, elas se viram. Porque quando elas se viram, elas veem se está vindo um ciclista. Então, elas aprendem a se virar para olhar retrovisor, olhar para trás. É o que a Priscila estava falando. Eu já quase fui derrubada de uma pessoa abrindo a porta do carro. Eu estava na rua, andando direitinho. Ela abriu a porta rápido. Eu só fiz assim com a bicicleta. E eu levei um susto enorme. A Detinha, né, que era ciclista, ela faleceu assim. Alguém abriu a porta rápido, ela caiu. Estava sem capacete, porque ela acreditava que a educação era mais importante do que o capacete, ela não está enganada, né? Educação para o trânsito. E, enfim, não é o fato de estar sem capacete, é o fato de você ter que, às vezes, não conseguir desviar, né? Tem outras iniciativas, como o Bonde a Pé, a Corrida Amiga, uma ONG de São Paulo, que faz um trabalho super bonito, com educação para mobilidade a pé. Então, eles vão aos grupos e vão discutindo segurança para atravessar, discutindo essas questões que vão ajudar as pessoas a se apropriarem da ideia que você falou, todo mundo é pedestre, né? Que a gente que defende a mobilidade urbana, principalmente a mobilidade a pé, fala isso. Todo mundo, nós somos pedestres. Eventualmente a gente vai estar dirigindo um carro ou uma bicicleta, mas todo mundo é pedestre, mesmo se eu tiver que me locomover com o auxílio de algum equipamento, uma muleta, uma cadeira de rodas, seja elétrica ou não, enfim. Mas todo mundo tem essa microescala da mobilidade. E sobre a cultura, que eu acho que é outro ponto, é a educação mais geral. A gente se acostumou a achar várias coisas. Uma delas é que transporte público é coisa de pobre, porque acha mesmo que carro é sinônimo de status. Uma vez eu saí da UFES, terminei a aula, estava pegando o ônibus, subo no ônibus, uma aluna minha de urbanismo na cadeira, ela sentadinha, ela pegou um ponto antes de mim, e aí, quando eu entrei no ônibus, ela falou assim, professora, a senhora anda de ônibus? E daí eu fiquei um pouco chocada, assim. Claro, mas eu também reconheço que a gente tem tido menos vontade de andar de ônibus, né? Você espera muito, o ônibus está quente, ar-condicionado que não funciona, antes nem tinha, né? Então, assim, isso tudo são escolhas, como andar de bicicleta também. Então, é uma escolha política, porque é o governo municipal que vai defender, né, que vai dar prioridade ou não, que vai ter uma secretaria de mobilidade ou de trânsito, ou é uma escolha, é também uma escolha nossa como sociedade. Então, se eu não sei, não conheço outras possibilidades, não experienciei, não sei que é possível, nunca tive um transporte público adequado, não sei que em outros lugares funcionou e que mesmo no Brasil tem experiências, enfim, eu não vou nem desejar, né? Eu não vou nem querer. Então, a gente precisa conhecer. Inclusive, tem vários municípios já no Brasil que já têm o transporte público gratuito e, com isso, eles conseguiram aumentar o acesso à cidade, a mobilidade de modo geral, o aumento do consumo no comércio. Então, tem possibilidades, só que a gente precisa parar de olhar para o trânsito e olhar a mobilidade como um meio e não um fim em si mesmo, um meio de acessar a cidade, um meio para melhor qualidade de vida. Quero aproveitar essa sua deixa e falar de mobilidade ativa. Passear num parque é mobilidade ativa ou eu estou falando besteira? Seria uma mobilidade ativa? Para você chegar até ele, se você for com a mobilidade ativa, você está fazendo um deslocamento. No parque em si, depende do propósito. Acho que mobilidade ativa tem um pouco do propósito. Tanto que alguns preferem falar, em vez de mobilidade ativa, falar mobilidade a pé. Que é pensar o andar a pé como meio de transporte, como meio de deslocamento. E também como um meio de mudança de vida. A gente está o tempo todo ficando grudado em tecnologia. Seja no computador, seja no celular. A gente hoje é uma realidade de um país que a gente está
depressivo e ansioso. Nós somos os mais ansiosos das Américas. A gente está com problema de obesidade, tanto infantil quanto obesidade adulta. E talvez os parques na região metropolitana serviriam para dar uma remediada nessa questão. Com e eu já certeza. quero começar essa discussão aqui também, né, que uma está conectada à outra. O que seria o ideal para uma rede de parques aqui na região metropolitana? Eu queria que você começasse respondendo isso, Bruno, depois a gente faz a roda. E a importância dela para que a gente tenha uma metrópole possível, para que a gente possa se desconectar, para que a gente possa se voltar para outras questões além da questão instagramável. A vida virou uma vida instagramável. Tudo está envolvido com rede social. Mas a gente precisa também dar uma desconectada, né? Sim. A gente tem essa ideia, né, de criar uma rede de parques na região metropolitana, que foi uma ideia que surgiu lá no Plano Metropolitano, no PDUI, que vocês já trataram aqui em outros episódios, né? Que é constituir um conjunto de espaços verdes, por sua importância ambiental ou mesmo cultural, né? Porque a gente tem áreas aqui importantes do ponto de vista histórico, cultural, como a Prainha de Vila Velha, o Parque Moscoso também, pudessem constituir uma rede conectada, que pudesse se conectar de alguma forma, porque a gente notou no desenvolvimento do plano, que era o diagnóstico que a gente fez, né? Uma das características principais da região metropolitana é a desigualdade, né? É uma desigualdade que está presente em vários aspectos, né? No social, mas também no aspecto espacial, né? Então, dependendo do lugar que você habita, você tem acesso ou não a determinados serviços. E as áreas verdes é um desses serviços. Você está próximo a áreas verdes de contemplação, ou que você possa praticar um esporte, ou fazer o seu lazer mesmo, fazer um piquenique e tal, contribui para a sua qualidade de vida. Tem estudos que mostram que há uma melhoria na saúde física e mental quando você está próximo a essas áreas. Então, a ideia é que a gente tem na região metropolitana alguns espaços que hoje não são infraestruturados, né? Que não tem infraestrutura de visitação, que você não pode entrar, e que a gente pudesse constituir nesses espaços alguns parques que pudessem ser distribuídos de uma forma mais igual, né, pela região metropolitana, ou menos desigual, vamos dizer assim. Porque a gente tem, na realidade, hoje, Vitória tem uma série de parques, tem muitos parques infraestruturados, que estão bem distribuídos pela cidade, mas as outras cidades não têm essa possibilidade. Então, a gente acredita que seria possível fazer isso, né? E que esses espaços pudessem estar conectados de alguma forma, porque isso também é importante para a fauna, né? Então, você poderia conectar alguns desses parques com corredores verdes, corredores ecológicos, ou mesmo os rios urbanos que a gente tem na Grande Vitória, que estão hoje esquecidos, poluídos, né? Que recuperar esses rios, esses corpos hídricos para o convívio, né, urbano, então seria importante. Você sabe que o consumo de água depende da boa conservação desses rios também. Claro. Né? A água Sim. que chega da Cezam pra gente, ela não é algo milagroso. Ele vem de a água vem de um rio, vem de um lugar, e esse lugar precisa estar preservado. E esses rios passam em áreas densamente habitadas, né? Então você poderia recuperar e transformar esses rios em parques lineares, em alguns casos. Então, contribuindo para isso também, né? Para melhorar o acesso da população às áreas desse tipo, na área de contemplação ou de prática de lazer e tal. Então, é nesse sentido que a gente pensou a rede de parques na época, né? E é um tema que eu acho que ganha uma emergência ainda maior hoje, no momento que a gente vive, que a gente discute transição climática, né? Que a gente precisa aumentar a arborização urbana, aumentar os espaços verdes para diminuir, sequestrar carbono, né? Vamos dizer assim. Então, isso seria de uma relevância muito fundamental para a gente melhorar as cidades, adaptar as cidades aos efeitos das mudanças climáticas. E aí, Priscila? O que o Cal pensa sobre isso? O que a Priscila pensa sobre isso? Essa rede de parques, a importância de ter esses espaços na região metropolitana? Como o Bruno tinha comentado aqui há pouco, né? Os parques estão mal distribuídos na Grande Vitória, né? Aliás, acredito que no estado todo. Ele até citou um que a gente nunca tinha ouvido falar em outro município. Como é que é o nome dele? De Fundão, né? O Parque do Goiapabaçu, em Fundão. Goiapabaçu. E eu nunca nem tinha ouvido falar. Assim, agora, os de Vitória a gente conhece todos, bem estruturados. E aí vem a necessidade das pessoas se locomoverem até ele, né?
Eu lembro até de uma questão, a Detinha, que Daniela comentou, né, cicloativista e tudo. Ela fez uma luta muito grande para ter uma ciclorrota ao redor de toda a ilha que funcionasse aos domingos. E aí eu lembro que eu perguntei para ela assim, mas por que domingo? Assim, as pessoas circulam mais, elas saem mais de casa durante a semana. Não seria melhor lutar para durante a semana, no dia a dia? Ela, não, é exatamente por isso. As populações mais carentes, normalmente elas têm um emprego que vai dar o transporte público a elas. Então, no dia a dia, ela vai trabalhar e volta para casa de ônibus pago pelo empregador. Agora, no fim de semana, se ela quer sair a lazer, ela não tem como. Ela tem que arcar com o transporte. Ela pega uma família com 3 filhos e o transporte público de todo mundo ali é o que ela poderia gastar ali num piquenique, alguma coisa que ela vai fazer em algum lugar, chegando no parque, né? Então, a ciclorrota tinha essa função. E aí, isso também encaixa com a questão que a Daniela colocou, né? Um carro a menos. Quanto menos carro você tem, mais espaço físico mesmo. Aí não somente a questão da poluição atmosférica, a poluição física mesmo. Menos espaço você precisa para o carro. Mais espaço sobra para a calçada, para a ciclovia, para a arborização, que muitas vezes a gente anda na calçada, né? Aí tem aquela árvore enorme, linda, mas ela está quebrando a calçada inteira, porque ela precisava de um espaço maior para ela estar ali, e ela não tem, porque ela tem que ficar espremida pela rua. E aí o pedestre também não tem espaço, porque a gente quer manter a árvore. E aí gera todo um transtorno que poderia ser resolvido com isso. Melhoria do transporte público e do transporte ativo, né? Que eu confesso, eu também não gosto de andar de ônibus. Tem essa lógica de quem anda de ônibus... enfim, a questão cultural, né, que a gente tem que abolir, de quem anda de ônibus é pobre. A gente tem que abolir isso, sim, mas a gente também tem que dar dignidade a quem anda de ônibus, porque gostar eu não gosto. Pode ser que eu esteja falando besteira, que os especialistas da mesa são vocês, mas isso é uma realidade muito brasileira, né, de associar transporte público a uma condição social, sei lá, menos favorecida. É uma realidade muito nossa isso, né? É uma questão de terceiro mundo, né? Não digo nem só do Brasil. Mas, enfim, até mesmo brasileiro, quando vai a países de primeiro mundo, ele não se importa em andar de transporte público. Sim. E o transporte lá vai ser de qualidade, funciona. Bem, né? Ele não precisa andar longas distâncias até o transporte público. Ele vai ter uma rotatividade maior, ou seja, ele vai chegar nos lugares mais rápido com aquele transporte. Porque, assim, por que eu não gosto? Né? Nem só entrei e achei ruim, calorento, o que for. Eu não gosto que da minha casa até o ponto de ônibus eu tenho que andar pelo menos 15 minutos. O ponto onde passa um número bom de ônibus. Né? O que tem pertinho passa 2 ônibus a cada 40 minutos. Não é bem conectado. Não, eu lembro que eu fiz um mochilão em 2018. Aí eu tava com um brother meu que ele mora lá em Zurique, a gente pegou um trem e fomos cortar algumas cidades. Aí ele cumprimentou um cara, não sei o que, papai. Ele depois falou assim: Chicarino, sabe quem é esse cara aí? É o diretor do banco tal, não sei o que ele mora, ele é o vizinho. E eu falei, mas como é diretor de banco anda de. Sim, anda todo mundo de trem. Ninguém. E a galera mal tira o carro da garagem. É mais quando fazer um passeio com a família, não sei o quê. Mas tem transporte, gente que vive sem funciona, carro, né? Aí as pessoas têm possibilidade de escolha. Porque é uma questão cultural. Brasil, Estados Unidos, a gente foi desconstruindo o transporte público, que antigamente era o bonde, que funcionava muito bem e todo mundo gostava muito. Quem conta história, que andava de bonde, né? Gostava. Todo saudosismo, eu andei, né? de bonde no Rio de Janeiro, que eu morei muitos anos lá, e na época ainda tinha o bonde de Santa Teresa, que não era o turístico. E realmente a população usava demais. Ele era super prático, não estava bem cuidado, mas era super prático, só precisava de manutenção. E era muito barato, então era acessível, porque era uma pirambeira, subir todos os morros e também tinha micro-ônibus. Então, as pessoas vão escolher se a infraestrutura e o sistema de transporte for adequado. Quando a gente viaja para fora e está numa cidade que tem uma infraestrutura boa e interligada, você não se importa de pegar 3 tipos de transportes diferentes.
porque é muito rápido, você sai de um, já pega o outro, você tem informação, você tem dignidade. Aqui até informação, que é a lei da mobilidade urbana, né? Fala, não, as pessoas precisam ter informação. Até informação no ponto de ônibus a gente não tem lá, não tem um mapa que mostra o percurso, ou pelo menos o nome dos locais onde ele vai passar. Dos ônibus que param ali. Não tem os horários, os ônibus que param ali, você não sabe. Hoje tem aplicativo, tá? Mas isso perguntar também pro não é motorista. acessível. Não. Né? Então, Caiu assim, sua bateria, já então, era. exato. Inclusive, já aconteceu isso comigo uma vez fora do Brasil, quando eu estava estudando lá no Porto. Tinha acabado a bateria do celular, mas aí eu tinha a memória de mais ou menos onde que eu tinha que pegar o ponto, né? E ele tinha lá, num painel, o mapa e as estações e todos os ônibus que passavam e para onde ia. E eu me lembro, assim, numa sensação de dignidade que eu não tinha sentido antes. Porque uma coisa é ser turista, outra é você morar no lugar e estar dependendo das formas de deslocamento. Então, assim, foi uma sensação muito forte, que eu me lembro, na época, eu fiz até alguma postagem discutindo. Então, essa dignidade tem a ver com essa infraestrutura. Eu queria puxar para o parque, para os temas de parques, posso? Claro, deve. Porque você perguntou se andar no parque é uma forma de mobilidade ativa. Claro que o caminhar, se movimentar, é sempre uma forma de mobilidade. Mas, como eu falei, se é como meio de transporte, é mobilidade ativa. Quando é uma caminhada num parque, a gente chama de lazer. Mas o fato é que todos os estudos sobre a presença de parques e praças, a distribuição de espaços, parques lineares, enfim, mostram que quanto mais proximidade você tem, aliás, desde uma rua arborizada, a infraestrutura verde, né, viária, ela já estimula a caminhada, estimula o andar de bicicleta. Então, a gente tem, no campo da mobilidade, a recomendação de que todos os espaços livres públicos sejam acessíveis facilmente, a pé, de bicicleta a pé, quem mora mais perto. Os parques já têm um raio maior de distância, então, ou você vai de bicicleta ou você vai de transporte público. Então, é super importante. Aí, além de todos os benefícios que você falou, né, de saúde mental, do ambiental, tem também estudos que mostram que quanto mais perto as pessoas moram, estudos, é muito vago, mas um estudo especificamente de São Paulo, da USP, mostrava que quando as pessoas moravam perto de áreas verdes e de ciclovias, de praças e ciclovias e parques, elas tendiam a caminhar mais por lazer. Então, isso também tinha um impacto na saúde. E um outro artigo internacional que eu vi já tem alguns poucos anos, mas algum tempinho, falava que 120 minutos na natureza são suficientes para você ter assim, aumentavam a sensação de felicidade das pessoas, e que eles viam que não precisava ser em tempo perto. Vou passar 2 horas, que tanto faz se eu passava 2 horas no fim de semana num parque, ou se eu todo dia um pouquinho nesse lugar ou numa praça. E pensando, né, nesse sistema de parques metropolitanos, a gente, do ponto de vista ambiental, tem várias escalas. Então, em termos metropolitanos, aliás, o Espírito Santo tem corredores verdes, que são esses de biodiversidade, que é super importante. Os parques são fundamentais. Agora, as áreas verdes têm vários elementos. Então, desde a praça, desde a rua arborizada, que vai conectar os parques, né, a gente chama de corredor verde, ou os parques lineares. Então, a infraestrutura verde e azul vai juntar tudo o que é verde, natureza, né, com o que é água, e vai trabalhar isso de maneira a pensar os serviços ecossistêmicos, e pensa a infraestrutura como uma infraestrutura multifuncional. Então, a gente não pode pensar a rua como um lugar puramente de deslocamento do carro, mas a rua é um lugar de deslocamento de pessoas, mas não só de deslocamento, deveria ser o espaço público que a gente tem mais disponível, deveria ser o lugar da vivência urbana. Então, se eu tenho uma rua com arborização
convidativa, eu vou ter prazer de andar nessa calçada. Mas se eu não tiver comércio, ou tiver uma área só residencial, talvez seja uma área insegura. Se for só que cinza, se eu né? tiver comércio, se ela for verde, já tem mais do que comprovação de que é arborizada, as pessoas escolhem para percorrer. Se tem serviços, tem pequeno comércio. Então, são muitas coisas interligadas com a mobilidade. Mobilidade não é só o deslocamento, mas é pensar o planejamento urbano com foco nessas articulações. Então, tudo isso é muito interligado, e é importante pensar essa rua como esse local de permanência, uma rua que tem bancos para sentar, banco mesmo mobiliário, para descansar, porque as pessoas ficam cansadas, a gente, quando tiver mais velho, vai ficar mais cansado. Então, assim, tem muitas cidades que têm bancos em cada esquina. Em Portugal e na Espanha havia demais populações mais envelhecidas. Né? Isso é um convite a uma pessoa que está com uma criança pequena, né? Uma mãe que quer amamentar uma criança. Ou a mãe que quer amamentar. Então, assim, e bancos com floreiras, né? Isso tem no Brasil também. Agora a gente tem os parklets, que também são uma possibilidade, né? Então, a gente tem muita possibilidade de transformar uma cidade para melhor, pensando na rua, nas vias, como essa possibilidade multifuncional. E a gente estava falando também, né, Bruno? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, que os parques contribuem também para um conceito, até se vocês puderem contribuir também sobre esse conceito, cidades esponjas, né? Ou seja, esses parques iriam absorver essa quantidade excessiva de água para que nós não tenhamos, a grosso modo, falando problema de enchente, de alagamento. Queria ouvir vocês falando sobre isso, porque é algo que vai fazer bem para o corpo, para a cabeça e também para o meio ambiente. Sim, esse conceito é um conceito mais recente, né? Eu acho que tem sido usado em algumas cidades, mas aqui também a gente pensava nisso nesse sentido, né? Que alguns desses parques podem ter uma infraestrutura de modo a absorver, por exemplo, a água das chuvas. Eles já são assim, né? Mas eles poderiam ser potencializados nesse sentido, né? E a gente tem parques com paisagens completamente diferentes aqui na região metropolitana, né? Desde as áreas de lagoas ali que tem serra, que tem um potencial incrível, a gente tem os rios, que eu falei, os rios urbanos, a gente tem as cadeias de montanhas que cercam aqui a região metropolitana. Então tá lá o Goiapabaçu, tem o Mochuara, então que são paisagens que têm um acesso mais difícil, né? E tem os parques urbanos que estão aqui dentro das nossas cidades, né? Então, alguns desses parques, com certeza, eles poderiam ser planejados e pensados com projetos para absorver mais a água das chuvas, as chuvas que são cada vez mais intensas, né? E a gente poderia ter parques nesse sentido, né? De modo a absorver como reservatórios mesmo de água, né? E é uma preocupação também do Conselho esse tipo de discussão, né, Priscila? Com certeza. Enfim, o impacto atualmente, né, que a gente está vendo com as chuvas que vem mais forte e tudo, a gente sempre é acionado a pautar esse tema, né, conversar com os políticos também a respeito disso e de como fazer esses parques funcionarem, que a gente não pode só pensar num parque isolado que está lá não sei aonde, distante, né? Tem que ter uma rede, uma conexão, tem que ser, a drenagem urbana tem que ser pensada também a levar essa água da chuva até os parques de uma forma que ela chegue limpa também, né? Não seja... Se você olha, quando a gente fez esse mapeamento das áreas que poderiam ser incorporadas nessa rede de parques, a gente notou que muitas dessas áreas estão em áreas de vulnerabilidade, tanto social como ambiental. Então, tem muitas áreas de risco de inundação nas proximidades. Então, tudo isso está interligado, né? Então, tem um trabalho da Defesa Civil de mapeamento dessas áreas de risco de inundação. Então, a gente poderia intercalar a saúde, né, o acesso a essas áreas verdes com a diminuição dessas vulnerabilidades no entorno desses parques. E mesmo a vulnerabilidade social, que a gente poderia trabalhar atividades nesses parques que pudessem dar oportunidades das comunidades do entorno de exercer atividades ali relacionadas, né, com melhorar a oferta de trabalho e renda para essas comunidades. Eu posso complementar uma coisa? Sim, deve. Esse tema é super importante, porque assim, a gente não dava muita importância no Brasil para isso, a gente não tinha problema de água, né? Não faltava água há 20 anos, 30 anos. Eu me lembro quando eu fiz arquitetura nos anos 90, isso não era um problema brasileiro, na verdade. A gente tinha muita água, né? Tinha abundância, não tinha essas crises que a gente tem
de temperatura, né? A seca era só no sertão mesmo, E né? a seca era localizada no sertão, né? Mas na Europa já se discutia a infraestrutura verde, a Alemanha já era precursora, eles têm um sistema de planejamento urbano ligado a parques, eles inclusive têm como norte número de árvores por habitante, já tem há muitos anos, mais de uma década, um prêmio Cidades Verdes Europeias, e aí eles defendem que a porcentagem de áreas verdes para a cidade tem que ser acima de 50%. Então, é o contrário que a gente está pensando, uma cidade muito mais verde do que cinza. Mas como? Por exemplo, pensando a rua, que se eu tiver um quarteirão todo arborizado, eu já vou criar um corredor verde, isso já é uma cidade mais verde, porque a copa da árvore tem uma área, né? Então, se eu formo aquele dossel, árvore de um lado, árvore de outro, a gente tem isso em alguns bairros, né? Tem, por exemplo, na Praia do Canto. As árvores já são antigas e elas já se juntam, são frondosas. Eu vou criando esse sistema do verde urbano de modo a produzir a qualidade de vida. Então, está provado que morar não. Tá, vou falar do morar. Está provado que morar perto de praças e parques, mas também em bairros arborizados, tem impacto direto sobre a saúde mental e a prescrição de remédios para depressão. Um estudo na Inglaterra mostrou que as pessoas tratadas, né, com medicação dos bairros arborizados tinham menos necessidade de prescrição. Mas também tem estudos de clima que mostram que quanto mais perto, melhor a temperatura. O que você está falando desse estudo é o seguinte: a árvore, a natureza é remédio. Cura. É remédio. Cura. No Japão, eles têm uma terapia que chama banho de floresta, que não é fazer nada, não é ir caminhar no parque nem nada, é ficar no verde. Na presença da vegetação viva, não é o verde de planta de plástico, pelo amor de Deus. Vegetação viva. E depois eu li um outro estudo que dizia que era por causa de substâncias que eram emanadas. Mas onde que eu estava chegando? Eu estava querendo falar da rua no sistema de parques. A gente está falando de drenagem urbana. A drenagem urbana ela é focada na infraestrutura cinza, que é da drenagem tradicional, que pensa a macrodrenagem, que coleto tudo de água da cidade e jogo na rede principal de drenagem que vai para o rio. E antigamente, mais antigamente, século XIX, era sistema Tutalegu, que era água de chuva, vai para o esgoto e vai para o rio. Então, juntava tudo. Levava tudo Por embora. isso que a gente tem problemas sérios no Rio de Janeiro, no centro, Copacabana. Quando chove, as baratas saem, voltam do esgoto, porque vem pela drenagem pluvial, que liga com o esgoto. Hoje em dia, isso já não se faz, né? Hoje em dia já tem mais de um século. Mas os reflexos disso ainda se sente sim, hoje. E é um pavor. Eu já fui pega assim no meio da rua num dia dessa chuva que vem rápida e tudo enche rápido, e é um desespero, porque alaga tudo e vem muito... Toca a música do Titãs, né? Barata. Bichos. É horrível. Mas aí a rua é o lugar da infraestrutura verde, da infraestrutura de drenagem alternativa. Então, assim, por que essas áreas ao longo de rios são áreas de vulnerabilidade social? Porque é uma área que não se poderia construir, que são áreas que a natureza já avisa, que são áreas que precisam de espaço para cheias. A cheia ela não é uma coisa ruim, faz parte do movimento das águas. Estações de mais chuva, eu vou ter mais água. E a água espalha. Essa área onde a água espalhava não era área para ser ocupada. Por que ela foi ocupada? Porque pessoas não conseguiram acesso a um lugar de moradia, habitação, então elas foram praticamente empurradas pela falta de política pública. Então, são áreas de risco ou de desmoronamento, né, deslizamento de terra, ou de risco de deslizamento ou de risco de alagamento, de enchentes. Mas a rua, se em vez de ter, e Vitória tem muito isso, agora está tendo um monte de reforma de mobilidade, né? Está tendo um monte de alargamentos de calçados que poderiam ser pequenas obras de microdrenagem, jardim de chuva, jardim pluvial, que é o quê? Em vez de eu fazer toda a água escorrer rápido pela rua, eu faço pequenas piscininhas verdes, pequenos jardins verdes com rasgo no meio-fio, que a água vai chegar lá, ela está para baixo do nível da rua, é vegetado, eu seguro uma quantidade de água, eu infiltro no solo e eu diminuo o que vai correr. Então, a gente tem possibilidade de olhar para a rua
como esse espaço de resolver problema de alagamento que a gente não olha, e pensar isso articulado com a drenagem, a macrodrenagem, com essa rede de parques. Então, desde a escala da rua, na verdade, da edificação, né, captação de água de chuva, reaproveitamento, passando pela escala da rua, com jardins de chuva, que a gente tem oportunidade de fazer, e Vitória ainda não está aproveitando, fica a dica, até chegar nessa rede maior de espaços verdes e de parques. Isso assim, tem um impacto enorme, tem efeitos encadeadores enormes. Eu acho que, se fosse para escolher uma política, pensar a rede desses espaços com a mobilidade, acho que seria transformadora. Seria não, pode ser transformadora. A gente está caminhando para o final do nosso Vitória. episódio. Eu queria fazer uma última provocação para vocês três, que esse podcast, essa série com 6 episódios, o Metrópoles Possíveis, nasceu desse caderno de propostas aqui, o Observatório das Metrópoles nas eleições, né, de 2024, as eleições municipais. E a gente tem aí, agora, na Grande Vitória, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, prefeitos que foram reeleitos e prefeitos que estão em primeiro mandato. Se vocês pudessem falar no pé do ouvido do administrador municipal da Grande Vitória, o que vocês falariam para eles no tocante à mobilidade, que é para eles prestarem atenção inicialmente, para poder melhorar, para poder potencializar a mobilidade na Grande Vitória? Você, Priscila, o que você falaria para esses agentes que estão começando agora ou recomeçando? Vamos lá. Primeiro é que eles têm que trabalhar em conjunto. Não adianta... Vitória é a Grande Vitória, não é só uma cidade. E é o que você colocou, né? Deixar de lado ideologias políticas, partidos e trabalhar em conjunto, porque tem que pensar o todo. E do outro é levar a educação à população, dialogar e, assim, tentar trazer as prioridades, o que é mesmo. Eu sei que é difícil, enquanto político, eles ficam sempre pensando no voto, mas levar o que de fato é prioridade e mostrar à população que vai dar resultado, né? Ouvir os técnicos também, ter urbanistas tratando sobre urbanismo, geógrafos, enfim, é uma disciplina, é multidisciplinar, né? Ter pessoas ali dentro tratando sobre isso e ouvir os técnicos. É escutar mais e falar menos, né? Isso. Escutar mais e agir mais. E aí, Brunão, se você pudesse falar no pé do ouvido dessa galera, o que precisa ser feito para melhorar, para intensificar, para potencializar essa temática que a gente está discutindo aqui hoje? É difícil, né? Eu acho que a Priscila falou de um ponto-chave, que é trabalhar em conjunto, porque a metrópole ela tem essa particularidade. O município não consegue resolver sozinho as questões que estão na metrópole, né? Então, uma coisa que acontece aqui em Vitória impacta os municípios vizinhos, e se todo mundo quiser agir de forma isolada, as coisas não vão se resolver nunca, né? Então, existe um planejamento metropolitano, existem ações que foram planejadas para melhorar uma série de questões na mobilidade e na questão ambiental também, como a rede de parques e tal. Então, eu diria que eles têm que sentar para conversar. Os prefeitos, né, com os técnicos municipais, os técnicos da gestão metropolitana também e do Estado, e para tentar resolver de forma integrada essas questões, não dá para resolver de forma isolada, né? Professora, e aí? O que você poderia falar no pé do ouvido dessa galera que vai começar uma nova gestão a partir do dia 1º? Primeiro já é mudar, tirar departamento de trânsito e transformar em secretaria de mobilidade, seria um bom começo. De mobilidade e inclusão, seria bacana. Eu acho que isso que o Bruno falou é muito importante, trabalhar articulado. Aliás, o Estatuto da Cidade fala algumas coisas, e o da metrópole fala que a mobilidade urbana não se resolve, no nível metropolitano não se resolve nessa instância sozinho. Então, precisa de um afinamento com as gestões locais. Mas eu diria que de fato, seguir o que fala a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é priorizar transporte coletivo, os transportes sustentáveis, que é o transporte coletivo e o transporte ativo. No coletivo, a gente precisa, de fato, priorizar o sistema de ônibus. E nós temos aqui um transporte aquaviário que está sendo retomado, mas ele não veio com a estrutura suficiente para, de fato, transformar os usos, para, de fato, ser uma escolha. Então, precisa investir nisso.
E na prioridade ao transporte coletivo é retomar a ideia de vias prioritárias. A gente não tem um transporte de massa, então, que seria o metrô, né, o transporte sobre trilho, mesmo se fosse o VLT. Então, a gente tem que investir em priorizar o transporte público mais tradicional, no caso aqui, que é o ônibus. A ideia da linha verde precisa ser retomada, que é a prioridade para o ônibus. A segunda questão é dos transportes ativos, pensar essa conexão da ciclovia como meio de transporte metropolitano. A gente teve assim, uma expansão, né, da rede metropolitana, mas um estudo recente, até que eu orientei da ciclovia aqui, dessa rede na região metropolitana, mostra que as comunidades mais distantes, as periferias, elas não têm um acesso favorável, que é um grupo de pessoas que poderia ser mais beneficiado. Então, pensar as conexões e chegar à capilaridade é muito importante. E, por falar na mobilidade a pé, as nossas calçadas são terríveis. Isso tem a ver com a legislação dos municípios, que dizem que a obrigação é do proprietário do lote e não da prefeitura. As cidades que assumem essa responsabilidade, que é um custo muito baixo perto de uma infraestrutura para o carro, vão ver que vão ter uma calçada muito melhor, e isso significa pessoas andando mais e caindo menos. Isso também tem um impacto na saúde pública. E, nesse contexto, para fechar, não esquecer da acessibilidade de modo geral. Então, acessibilidade para pessoas com dificuldade de mobilidade, para pessoas com deficiência, para pessoas mais velhas, e acessibilidade para os morros, porque a gente parece que esses locais são sempre esquecidos. Então, tem muita escadaria, melhorou, beleza, tem micro-ônibus, beleza, mas não é suficiente. Também tem pessoas que não conseguem sair dessas localidades, né? Ou levar compras, ou até para construir, é muito mais caro levar material de construção. Então, acho que pensar essas coisas é pensar a mobilidade urbana sustentável. E quer saber mais, é só ir nas normativas, né? Tem muita coisa sobre isso. De fato, pensar e propor. Mobilidade é pensar mais em gente e pensar menos em carro. Exatamente. Isso. Priscila, muito obrigado. Bruno, professora Daniela. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que a gente precisa mesmo levar o que é discutido na academia, o que é discutido no instituto de pesquisa, o que é discutido num conselho de classe, para que as pessoas possam entender e fazer parte disso, porque elas andam de ônibus, elas estão aí e elas precisam dessa informação que venha para fazer sentido na vida dela, que ela se sinta integrada a esse processo. Eu acho que foi esse o objetivo não só desse episódio, mas dessa série de episódios do Metrópolis Possíveis. Obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente gravou esses episódios em dias aleatórios, eles vão ser também disponibilizados aleatoriamente. Como esse é o último, eu queria de coração agradecer a você que acompanhou esse episódio e os outros também. Agradecer a galera do Observatório das Metrópoles, que me fez o convite para estar aqui conduzindo. É um trabalho de tamanha responsabilidade. A gente está fazendo história aqui no Instituto, porque é o primeiro podcast que a gente faz aqui no Instituto, que já está aí quase uns 50. A partir de 2025, o IJSN completa 50 anos. Então, quero agradecer a galera do Observatório, a Mari, a Julinha, a Amanda, as pessoas também que eu não estou vendo aqui, a galera da comunicação, o Bruno, o João, a Stephanie, o Joaltson, nosso amigo de nome estranho, que foi o coração desse podcast aí, que fez a parada acontecer, e também podcast que foi produzido, que foi idealizado pelo Observatório das Metrópoles, tão importante para essas discussões, que a gente precisa falar sobre isso, não se discute. Então, eu acho que a gente tá tendo um papel extremamente importante na comunicação capixaba, que é trazer a academia para mais perto da população, é simplificar sem ser simplista. É isso, pessoas. Beijo para vocês, até o próximo episódio, que isso aqui vai ter segunda, terceira, quarta temporada, a gente vai continuar fazendo o que a gente precisa ser feito, que é comunicar com a população capixaba, é quem paga os impostos e precisa dessa prestação também de contas. Beijo, gente. Fomos!